Está entrando no ar. As principais informações do seu clube, notícias de outras modalidades esportivas e tudo o que você quer saber do esporte amador da sua cidade e região. No comando, os antenados na jogada. Torcemos sem parar. David Sharp. Opa! Muito boa noite a você da internet, a você do YouTube, a você da web de um modo geral. Está começando mais um programa dos Antenados à Jogada. Programa ainda gravado e a gente pede desculpas porque nos últimos 2 dias, no dia 2 e também no dia 1º de setembro, o mês de agosto demorou tanto para acabar e quando o mês de setembro começou a gente ficou 2 dias fora do ar, não fez o programa para você, mas voltamos agora no dia 3, nessa quinta-feira, depois da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, tanto da Série A quanto da Série B. E tem claro, jogos hoje, hein? daremos... exatamente, tem também jogos hoje, complemento da rodada hoje, mas eu falo porque os cariocas jogaram ontem. Ahá. E aí que importa. E aí, minha gente, eu queria dar meu boa noite ao Salvador Rangel, o operador que é bom pra Dedéu. Salvador Rangel, seu Fluminense perdeu de novo, Salvador? Infelizmente, David Sharp, o Fluminense perdeu para o Corinthians e foi uma decepção para mim, porque eu pensei que o Fluminense pelo menos empataria com o Corinthians, mas perdeu por 2-0. Eu também pensei, Salvador, mais do que pensei, eu torci para que isso acontecesse, até para o Corinthians não disparar na liderança, porque isso aí é muito ruim para o futebol brasileiro, essa disparidade, né? Essa falta de emoção no campeonato. Então, eu dou o meu boa noite a ele, que é o comentarista da verdade, Lucas Haddad. Boa noite, David. Boa noite, Salvador Rangel. Já me meti aqui enquanto o programa estava sendo apresentado pelo David. E David, Salvador está triste porque o Fluminense perdeu. Mas perdeu porque o Corinthians teve aquela ajudinha. Já digo aqui, foi melhor no primeiro tempo? Foi. Não matou o jogo. Quando o Fluminense voltou melhor, fez o gol, o juiz anulou. E aí fica a pergunta, o que seria do jogo se aquele gol mal anulado não fosse anulado? O que seria, vamos discutir isso aqui, Corinthians que vem sendo alvo de seguidos favorecimentos da arbitragem, né não? Está sendo sistemático. Então agora eu convido a ele, comentarista que é... O comentarista que tem nome. É assim, galera, sabe como é que é? Esse comentarista tem um nome, descendência italiana, é Rodrigo Serpelloni. Boa noite, Rodrigo Serpelloni. Boa noite, David, Lucas, Salvador e amigos do YouTube. O que está acontecendo com a instituição Vasco da Gama? Essa é a grande pergunta. Mais uma chapuletada ontem, dessa vez para o Internacional, 6-0 no Beira-Rio. O que podemos falar do Vasco? Foi a maior goleada do campeonato. E eu só digo uma coisa. Superou a própria goleada que o Inter sofreu do Grêmio, né? Exatamente. O Inter, ele exorcizou o fantasma do Grêmio no Vasco. Só quem não consegue exorcizar o fantasma no Vasco é o Flamengo e o Fluminense. É o David Sharp, o apresentador que não perde nunca vai perder o charme. Olha Tá de cabelo cortado. Que responsabilidade. A patroa falou, corta esse cabelo que eu não quero maltrapilho. Ela queria cortar, sabe? Ela queria rapar tudo. Eu falei, não, calma que não é assim. Aí me antecipei, aproveitei que ela tá trabalhando agora, né? Tá mais ocupada e fui lá e... Aliás, um beijo pra ela, Letícia e Antônio Goulart, maravilhosa, linda, muitos beijos pra você, né? Mas enfim, aí eu me antecipei, fui lá e cortei o cabelo. Tá certo. Tá bom, né? E David Sharp, o comentarista de cabelo cortado que não perde o charme. O que você destacaria para a gente? Porque teve alguém que salvou o Rio de Janeiro nessa rodada, será? Pois é, e não foi só na Série A, teve só o Flamengo de novo que salvou com uma vitória, dá pra dizer, uma vitória incontestável por 3-0 diante do Avaí. Não, Lucas e Rodrigo, concordam? Além do Flamengo, né? Incontestável também foi o Botafogo. Pois é, então, eu destacaria e destaquei já o Flamengo na Série A. Tá calando bocas aí. Mais uma vez, o Flamengo é o único do Rio de Janeiro, pelo menos agora da Série A, a fazer gol, né?
Porque na Série B tivemos a representatividade, a representação do Botafogo também. Representou, chegou, meteu 4-0. E aí, Lucas Haddad, eu quero saber de você. E o Navarro? Navarro tá comendo a bola, mas eu quero saber o seguinte, isso é fase... Foram 3 gols, assistência, e aí? A gente colocou na página lá, e aí é que, Navarro, continue assim pelo menos por uns 10 jogos. Se você conseguir esticar essa boa fase, vai ajudar muito o Botafogo a voltar à Série A, e isso vai te fazer entrar nos livros de história do Glorioso. No momento difícil, é verdade, mas vai fazer. A gente estava perguntando aqui em programas passados quem é Navarro. Tá aí a apresentação dele. Finalmente se apresentou. Cartão de visita, né? É isso aí. 3 gols Cartão de visita e que cartão. diferenciados. Exato, gol de cabeça, gol tirando o zagueiro e chutando de direita. Olha só. Assistência com peito. Assistência de chegada trás do futevôlei. Mineirão. Meu Deus. E o outro que venceu foi o Macaé. Mostrando também. repertório. David, Diga. o Macaé venceu o Oeste fora de casa. 2-1 pro Macaé. E isso também no dia 1º de setembro, dia que, gente, não tivemos programa dia 1º de setembro. Por minha culpa, eu fiquei doente. Também sou de carne e osso. É verdade. E ontem não tivemos programa porque acabamos tendo um desenrolo ali, na verdade um Problemas rolo. pessoais. Problemas de horário e coisas assim, de burocráticas, né, Lucas? Pois é. Enfim, mas vamos seguir aqui porque o programa não pode parar e são 7 horas em ponto nesse programa gravado. Eu falei os destaques do Botafogo na Série B e do Flamengo na Série A, então eu informo que o Botafogo é de novo líder da Série B, líder isolado da Série B, e o Flamengo é o 8º colocado, hein? O Flamengo atinge uma posição aí que há bastante tempo não alcançável. O Flamengo está a apenas 4 pontos do G4. E a 1 ponto do Fluminense. E a 1 ponto do Fluminense tem Que é Fla-Flu. o clássico. Olha que Fla-Flu vai ser agora nesse domingo, hein? Domingo, 4 da tarde, tem Fla-Flu no Maracanã. Então, vamos embora pro primeiro intervalo. Rapidinho, voltamos já com o programa dos Antenados na Jogada, porque nós somos antenados na jogada. E o quê? E nós torcemos sem parar. Foi muito bem, muito bem. Rodrigo nem sabia dessa parte. Quase Não um mesmo. canto gregoriano. Exato. Foi inovadora dele. E é também, claro, não é um rap, mas você, Rodrigo Serpeloni, Pode ajudar a compor. você é um compositor nato, você é o MC Serpeloni. Vou pensar em alguma coisinha aqui pra aumentar essa música. Vamos, Salvador, pro primeiro intervalo. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Você está ouvindo São Gonçalo Sport Show com a equipe Os Antenados na Jogada. E para anunciar com a gente, basta ligar 99831 9076. 99831 9076. Venha fazer parte do time. Nunca se esqueça, de segunda a sexta, torcemos sem parar. Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Pois é. Voltamos aqui com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro e Salvador Rangel. Eu não sei nem, Salvador, se eu te peço vinheta, eu não sei como que eu te peço isso, mas, Salvador, dá teu jeito aí pra gente falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, o combalido gigante da colina que... Ai, Vasco, a gente escolhe acreditar, mas tá difícil. Quando a fase é ruim, até Zidanilton, né, faz golaço. Até acontece de tudo, né? Tem golaço de Valdívia, de Nilton, de todo mundo, né? Agora sim, ô David, isso aí tá mostrando o buraco que é o Vasco defensivamente há muito tempo. E o Vasco só pegou um time que tava num dia inspirado. Porque a gente fala muito, eu vi muito na transmissão que eu assisti o jogo ontem. Obviamente, a gente fica revoltado com o que se transformou o Vasco da Gama, né? A gente lembrando o que era o Vasco e o que tá sendo agora. Mas porque o Inter teve 10 chutes a gol e fez 6 gols. Foi um aproveitamento brilhante. Mas também é mole ter um aproveitamento brilhante quando você finaliza livre. Não tinha a defesa do Vasco, os caras finalizam, não tem ninguém pra tentar bloquear o chute, não tem mas ninguém. Lucas, vamos dar mérito também pras finalizações, porque foram golaços, hein? Não, Tanto mas do Valdívia mas quanto aí que tá. do Nilton, Zidanilton. Foram golaços, mas você viu
Quanto tempo o Valdívia ficou conduzindo aquela bola até ele ajeitar o corpo pra bater? Ninguém chega pra marcar. Não chega um cara pra encoxar ele, pra dar um escorão, pra botar um ombro ali, pra tentar desarmar, até mesmo pra fazer um bloqueio, não chega. Aí o Nilton, mas o Nilton pegou um sem pulo maravilhoso, foi maravilhoso. Até livre é difícil. Ótimo. É difícil sim. Mas aí que tá, quem é o cara que tá ali no Newton pra ficar na frente e falar assim, sabe de uma coisa? O Newton pode até acertar, mas ele vai ter que mirar em algum local pra não pegar em mim. A linha de defesa do Vasco estava praticamente dentro da pequena área. É uma coisa que não pode acontecer, muito né? espaçado. O lateral direito, nesse lance do Newton, ele passou completamente livre. O William, né? O lateral direito do Inter. Passou completamente livre, ninguém marcando ali. Então, assim, ao mesmo tempo que você tá pegando um time inspirado, também é mole, tá inspirado contra o Vasco. Porque você tem espaço, se você tentar isso... Mole não, o Flamengo mostrou que não é tão fácil assim não, hein, Lucas? Mas por algum Vou te motivo falar. aí, que não sei o que o Eurico fala, nego vai jogar contra o Flamengo lá no Vasco como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. Aí também tem isso. Se os caras tivessem esse pensamento contra o Inter, eu garanto que poderia até perder, porque é do futebol perder. Agora não seria perdendo igual o Várzea, igual o treino, que o Inter chegava lá fazendo triangulaçãozinha igual o treino, finalizava assim de qualquer jeito, querendo pegar com confiança, bonito, arriscava coisas assim que você só arrisca em brincadeira, entendeu? E dava certo. Primeiro por quê? Porque tava com moral. Moral por quê? Porque tava livre pra fazer. Eu quero ver alguém tentar voleio, bicicleta, sem pulo, o que for, com 2 zagueiros em cima, com um zagueiro escorando, com um cara bloqueando. Não vai fazer. Não vai fazer. Se fizer, eu acertei. Vai bater no zagueiro, o chute vai sair meio torto porque o zagueiro desequilibrou o atacante. No Vasco não tem isso. Aí o Lisandro Lopes sobe pra fazer o 6º gol de cabeça, como subiu no primeiro gol, livre. Ele só tem que tirar do goleiro. O futebol tem que dificultar ao máximo. Se futebol for só tirar do goleiro, é muito fácil finalizar. Futebol tem que ser difícil, por quê? Porque você tem que finalizar com pouco tempo, você tem que tirar não só do goleiro, como da perna do zagueiro, você tem que fazer isso desequilibrado com o zagueiro dando combate em você. É isso que torna o futebol difícil. E o Vasco facilita o adversário. Mas o segundo gol foi muito bonito, né? O segundo gol foi de quem mesmo? Foi do Eduardo Sacha, né? Foi do Sacha. Foi bem bonito, foi uma triangulação ali que envolveu vários jogadores, foi bem legal. Tá, mas a pergunta é... foi do Eduardo Sacha. Bem difícil de marcar até. E ele tava com quem? Ele finalizou como? Sozinho? Tinha quem com ele? Ele entrou na área e finalizou, mas enfim, foi uma triangulação bem bonita ali, né? Que partiu da esquerda, chegou no meio e aí chegou no Eduardo Sacha. Estranho que no Vasco não dá pra você culpar alguém individualmente, né? Em cada lance, foi culpa daquele, foi culpa desse. Não, é culpa do sistema, né? É uma culpa coletiva, nunca tem ninguém marcando em lugar nenhum. Não sei, aí toma o primeiro gol, acaba o estímulo, aí os caras já devem ver aquele filme de novo, vai começar tudo de novo e tal. É complicado. Porque se você for ver, nos números gerais da partida, o Vasco teve mais posse de bola, daqui a pouco o Lucas vai dar os números aí pra gente. Mas 58% de posse de bola pro Vasco e 42% pro Internacional. E o Vasco no começo do jogo estava equilibrado. As finalizações estavam pros dois lados, o Vasco chegou em umas 2 oportunidades bem. E aí depois que sofre o primeiro gol, simplesmente apaga o time inteiro e dá aquele apagão estilo Brasil na Copa do Mundo contra a Alemanha. E a gente sabe que no esporte isso é o anti-esporte. Você sofreu um revés, um ponto, um gol, o que for, e desistir. O esporte prega justamente o contrário, a superação. E com o Vasco ele não tem essa cena de Rock Balboa. Ele apanha e já cai. Falou bonito. A cena de Rock Balboa foi boa mesmo, né? Foi legal. Mas olha só, o Jordi falou no intervalo, porque o Vasco deu mole, a gente vai voltar pro segundo tempo com outro ânimo pra tentar pelo menos sair com empate. Não foi nem perto do que aconteceu, né? Não foi. Não foi nem perto. Primeiro que o Vasco tava bagunçado, entendeu? Fora a bagunça, aí acabou a falta de estímulo. Aí o pessoal começou a parar de acreditar nas jogadas. Já meio que entregaram os pontos. Sabe de uma coisa? Não vale a pena me movimentar aqui. Vamos evitar só que uma tragédia maior ocorra. Só que não evitaram. Vocês sabem... Fala, Rodrigo. Não, falando nas entrevistas do Jordi, eu contei. Ele falou 3 vezes que vamos levantar a cabeça. Onde é que tá essa levantada? No intervalo isso? Uma no intervalo e 2 no fim do jogo, que tem que levantar a cabeça. Mas já não tinha que ter levantado a cabeça há 20 rodadas? Pelo menos a 10, né? Pelo menos a 10. Pois é, aí no segundo tempo, o Vasco, eu acho que o pessoal... Aí surge aquele medo de atacar, entendeu? Tipo, eu não vou me lançar, porque senão a coisa vai ficar pior. Quando, na verdade, sinceramente, perdido por 1, perdido por 6, perdido por 1000.
Foi o que aconteceu. O problema do Vasco é que ele não quer perder por muito, acaba perdendo e não agride. O técnico Jorginho, na derrota pro Goiás, tinha falado, né, que a derrota de 3-0, ele falou, a gente tá tentando, não tem muito o que fazer, a gente tá tentando evitar um sacode, uma goleada, exatamente com essas palavras. E ontem nem isso conseguiram. Tanto que ele botou o garoto Lucas no segundo tempo, né? Pra evitar que tomasse mais gols e mesmo assim tomou. Acho que ele botou quando tava 4-0. E ter colocado o Serginho ali na lateral Mas direita. ali já tava. Botou quando tava 4-0. Eu falava assim, filho, quer que eu faça o quê, Jorginho? Não, ele queria exatamente que fechasse aquele miolo ali do meio de campo pra tentar evitar que tomasse mais gols, ué. A verdade era essa. Eu sou só um cara, o sistema tá todo combalido, entendeu? Então, assim, tirando essa falta de motivação de atacar, tendo que no segundo tempo o Vasco dá 2 chutes a gol. Sabe onde foram esses chutes, David? Ou Iser Peloni e Salvador? Aonde foram? Da onde foram? Diga. Nenhum foi. Sequer. Da onde não? Aonde eles foram? Não, da onde? Foram certos. Da onde? Sequer foram perto da grande área. Tudo chute. Teve um chute tentado como é que foi considerado finalização certa? Do meio de campo. E o outro foi ali um pouco da frente do meio de campo. O gol que o Pelé não fez. Teve um que foi aquele do Jorge Henrique, que ele tentou encobrir o goleiro, que teve uma defesa do Inter, bateu cabeça. Que o Muriel pegou, perfeito. Isso, essa Não, passou por cima do gol. Esse aí foi no primeiro tempo. No segundo foi no primeiro tempo. o Jorge Henrique tentou isso aí. E o outro que tentou finalizar no Vasco, sem ser o Jorge Henrique, tentou não muito na frente. Ou seja, ter essa covardia, tipo, olha, vamos forçar a jogada, mas não se lance um ataque. A gente só vai ao ataque se alguém lá na frente conseguir dominar. Aí todo mundo chega de trás. Não tem como. Não vai dar certo isso. Isso aí eu já percebi esse fenômeno contra o Flamengo, contra o Goiás. Contra o Flamengo no primeiro jogo, era assim também. Olha, tá ali o Riascos, tá o Madison ali na direita. Lança o cara. Se ele conseguir dominar a bola e brotar alguma coisa, aí sim, vocês têm permissão para avançar o time e tentar dar um auxílio ao jogador que tá lá na frente. Caso contrário, o passe foi muito ruim, a bola passou. O jogador perdeu a bola. Ótimo, pelo menos todo mundo aqui na defesa já. É uma covardia. E uma covardia que não tá rendendo pro Vasco nem segurar empate. Isso mostra porque a equipe tem 58% de posse de bola e mal consegue passar do meio campo, porque é só ligação direta. E a cena do Vasco não conseguir fazer gols continua terrível, né? São números assim, estratosféricos, né? São agora 41 gols sofridos no campeonato e apenas 8 marcados. 8 gols marcados, uma média aí, você vê, 8 gols em 22 jogos, né? 8, 16, 24, quase uma média de 0,3 gol por jogo, né? Média aí que é digna de um centroavante regular pra fraco, né? Fazer 2 gols, assim. Um cara sozinho, né? Exato, de um cara sozinho. Um cara mais ou menos, um centroavante mais ou menos. E outra coisa, porque muitos falam do Vasco ter a posse de bola, até teve mais posse de bola, mas vamos ter cuidado, eu não abri aqui os dados, entendeu? Eu vou aqui atrás disso agora. E eu digo pra você, porque o Vasco teve mais posse de bola, mas pode ser mentiroso, porque muitas vezes o Vasco já teve mais posse de bola em outros jogos. E sabe quem era o cara que mais estava com a bola no Vasco? Goleiro. Isso. Repondo bola, segurando. Também tem isso. Eu não abri aqui os números, ele tá abrindo aqui os números. Mas é exatamente essa posse de bola do Vasco. É Rodrigo, Luan, aí volta pro Jordi, dá um chutão pra frente. É isso aí, não tem outra coisa. Vocês sabem quantos jogos o Vasco não fez gol nesse Campeonato Brasileiro? Eu não sei, diga, David, por favor. Ontem foi o 15º jogo. De 22, o Vasco não fez gol em 15 jogos. Ou seja, só em um fez mais de um gol, no caso. Seria isso. Exato. Vocês querem a porcentagem? O Vasco, vamos dizer aqui, a última vez que o Vasco fez gol nesse campeonato foi exatamente contra o Palmeiras, no dia 26 de julho de 2015. Passou agosto inteiro em branco. E já começamos setembro. Amigo. E pra dar o dado que eu tinha prometido, sabe quem foi o jogador do Vasco que mais teve posse de bola no jogo inteiro? Não só do Vasco, mas no jogo inteiro? Diga-me. O Rodrigo. Aí. Zagueiro. Aí o segundo... Não é você não, né, o Serpelão? Não, eu não. Ah, tá. Meu time não joga tão mal assim. É o Rodrigo. Vamos marcar um clássico aqui dos antenados das jogadas. Que dá aí, Salvador? Tá tranquilo aí pra jogar, Salvador? A gente consegue ganhar do Vasco, será? Se não jogar de rubro-negro nem de tricolor, a gente ganha. É só a gente não dizer que é do Rio também. Exato. Então. A gente em 4 aqui, acho que já dá. Acho que a gente já consegue. Já, né? 4 dá pra ser 11, acho que já fica justo. Pois é. Aí, vamos aqui pra fechar os 4 primeiros jogadores que mais tocaram na bola, que mais ficaram com a bola na porcentagem. Rodrigo em primeiro com 8,6%. Aí vem o Luan,
7%. Outro zagueiro, né? Guinanzu, 6,6%. Aí o volante. E Júlio dos Santos, 5,7%. Pra finalizar os 5, aí o primeiro que aparece no Inter é o quinto, que é o William, 5,2%. Dessa vez não teve o Jordi, pelo menos, né? Não teve. Porque talvez o Até Jordi... porque não... Ah, não, sim, o Jordi tava porque no o Jordi jogo. tava pegando bola na fundo da rede, né? Ele conta. A posse de bola tava com a bola parada, né? Ou seja, com a bola lá dentro, né? Isso. E aí? O Vasco já está a 11 pontos para sair da zona... 12 pontos para sair da zona de rebaixamento. 12 pontos. 12 pontos. 12 A pontos. gente não pode nem contar que são 12 para igualar, né? Então, 12 o para saldo igualar. é tão horrível que se igualar fica atrás ainda. 12 para igualar, ou seja, tá 13 pontos para ultrapassar o 16º, que é o Goiás, com 25 pontos. Goiás, 25. E ainda tem, ó. Isso porque ainda tem o Curitiba que tá conseguindo pontuar bem ou mal. O Avaí também perdeu, mas veio de uma vitória contra o mesmo Inter, ganhou de 3-0. E o Joinville que arrancou um empate. Não vou nem dizer arrancou, porque teve até chance de vencer. Arrancou o empate do São Paulo ontem. Foi um jogo bem aberto. Os dois tiveram chances claríssimas muitas de chances. gol. Aquele jogo ali, se fosse Bola na trave, 2 bolas na trave no mesmo Isso, lance. Aí outra bola na trave do Marcelinho Paraíba, ou melhor, de um passe do Marcelinho Paraíba, que se eu não me engano foi pro Anselmo. Assim, aquele jogo ali do São Paulo e Joinville, se fosse 4-4, seria justo. Seria justo. Se fosse 3-3 também, mas foi 0-0. Então, assim, só quem não tá dando demonstração de poder ofensivo, de reação, de tentar arriscar, de tentar incomodar o adversário é o Vasco. Porque o Curitiba já tá arrancando ponto, arrancou ponto do Grêmio fora, entendeu? O Avaí, já citei, Goiás, Cruzeiro não vou nem falar, porque o Cruzeiro agora também venceu a Ponte Preta fora, tá se acertando. O Eurico já podia comprar a passagem antecipada dele pra Sibéria, né? Sibéria. Sai mais Você barato acha que já agora. foi, Serpelone? porque sai mais barato agora, então... Se comprar, em não, cima é mais da, caro, né? se comprar em cima da hora, vai pagar uma taxa maior mesmo. Agora, olha só. Quantos pontos o Vasco tá pra sair da zona de rebaixamento? 12. 12 pontos. Não. Pra sair. Não é pra igualar, pra sair. 13. 13. Quantos pontos o Vasco tem? 13. É o dobro. Tem que fazer o dobro. Tem que fazer a mesma... Só pra sair. Pra sair, não. Porque os times fatalmente vão pontuar. Então Isso, eles vão se enfrentar. Você 13 pontos não vai sair, no caso, né? Virtualmente, realmente, não tem como. Porque uma hora vai pegar o Curitiba, uma hora Se o eles vão Vasco tirar... tivesse 13 pontos a mais hoje, né? Uma bolsa de pontos, banco de pontos, me empresta aqui uns pontos. Aí se o Vasco fosse pegar emprestado 13 pontos, ele sairia. da zona Faltam de 16 rebaixamento hoje. jogos, isso dão 48 pontos em disputa. Ele tem que fazer mais ou menos uns 30 pontos desses 48 para sair. Para chegar ali nos 43 pontos seria algo seguro. Ou seja, praticamente impossível. Eu acho que, Lucas, eu acho que nem a campanha do Fluminense, não sei. Acho que tá mais difícil do que em 2009 pro Fluminense. E se serve de consolo pro Vasco, o Fluminense, ele acordou, já que o discurso do Jordi foi de esperança depois do fim do jogo, o Fluminense acordou depois de levar uma saraivada do Grêmio, de 5-0. Que Cássio, o zagueiro do Fluminense na época, fez gol contra. Todo mundo disse que o Fluminense ali tinha caído, quando o Fluminense perdeu de 5-0 pro Grêmio em 2009. Que teve, antes desse jogo teve até provocação. O jogador do Grêmio disse que era obrigação o Grêmio ganhar do Fluminense, que o Fluminense era cachorro morto, entendeu? Que ganhar do Fluminense ia ser igual bater em cachorro morto, era obrigação. Terminou sendo. Só que o Fluminense depois calou a boca de quem disse que ele já tinha caído. É por isso que o torcedor, mais do que ninguém, tem que acreditar até o fim. Algumas Por essas e coincidências outras, né? existem, exato. A gente nunca sabe o que vai acontecer, entendeu? Só pra ter uma ideia, o Vasco pra atingir 46 pontos, que é um número assim que... Que é o seguro. É o seguro pra não cair, né? Que o Fluminense caiu em 2013. Caiu. O Fluminense caiu em 2013, olha só. Ao mesmo tempo que ele caiu, teve gente que salvou com 46, que também foi o Criciúma Teve na gente época. que salvou até com 39, Palmeiras ano Não, passado, foi 40. no mesmo campeonato. Às vezes 40, Sim, verdade. entendeu? Claro. Agora, o Vasco precisa fazer um aproveitamento de apenas, para chegar a esse número, hein, de 46 pontos, de apenas 66%, o que é o aproveitamento do Atlético Mineiro hoje, que é o vice-líder. A Isso gente aí ri desanima, aqui, isso mas... desanima, né? isso aí realmente desanima, porque eu volto a dizer, eu gostei outro dia no programa aqui, porque o Fluminense já fez e tal, era uma chance em 100, no seu... Pô, mas isso não acontece toda hora. E é até ruim dizer que já aconteceu, porque agora parece que vou ter que acontecer outra 99 vezes o clichê, o normal, pra uma fora de série acontecer, porque já aconteceu um milagre, e milagre não é todo dia que acontece. Exato, e agora? Como é que fica?
Como é que fica a situação, então? Não adianta só pisotear, enfim, tratar como farrapo, né? Olha, eu vou ser sincero. Não adianta só, agora a gente tem que realmente tentar prever aqui, ajudar o Vasco de alguma forma. E como é que a gente faz? Como é que vocês fariam se vocês fossem hoje o Jorginho ou o dirigente do Vasco? Como é que seria? Ou os próprios jogadores, qual seria a metodologia de vocês para continuar seguindo em frente no Campeonato Brasileiro? Tecnicamente, de contratações, não tem mais muito o que salvar. Lembrando que o Leandrão já chegou e já treinou num treino fechado com o Vasco, com o grupo do Vasco. Vamos ver se ele consegue se encaixar pelo menos no esquema, ajudar um pouco, porque, enfim, qualquer O ajuda é bem-vinda. problema não tá só lá na frente, não. O jogo do Goiás, o jogo do Inter, deixou isso escancarado. A questão é que o Vasco também não cria. O Vasco tá covarde, o Vasco tá com medo de se lançar o ataque, entendeu? E ele não tá seguindo aquela velha máxima do Mike Tyson, que pra não apanhar você tem que bater, e o Vasco não tá batendo, talvez por isso esteja apanhando. E eu, sinceramente, agora, eu acho até muito forte, mas vai ter uma hora que o Vasco vai ter que admitir que ele já tem que pensar em 2016. E 2016, pro bem ou pro mal, provavelmente vai ser caindo, provavelmente, eu tô falando de probabilidade, os números estão do meu lado quando eu falo provavelmente, e já é pensar, Tem gente ali que é aproveitável, o Guinanzu, o Rodrigo, tem uns que não são, se desfaz. A maioria não é. E, francamente, gente... Guinanzu pra mim não é mais aproveitável também não, Lucas. Eu acho que não? Não, 38 anos, fazer 38 anos dá mais não pra ele. O Rodrigo talvez ainda seja, mas tem que ter experiência, não pode ir na loucura não, de achar que vai montar um time novo sem experiência. E, francamente, Vasco, também parar de se sabotar com um negócio de carioca, de querer, entendeu? Ganhar carioca com politicagem, porque o choque de realidade vem. O choque de realidade, bem ou mal, vem. A chance do Vasco é talvez a virada de mesa, né? A virada de mesa que está sendo especulada no momento, já há algum tempo. Alguém escalou alguma coisa errada? Não, de nenhum clube cair, de mudar o estatuto do Campeonato Brasileiro, coisa que não pode, pelo estatuto do torcedor não pode. Tem que ser decidido anos antes. Tem que ser pelo menos 2 anos antes. O brasileiro do ano que vem teria 24 equipes. 24 equipes. Aí ninguém cairia e as 4 da Série B somariam. Vai pra frente. Eu também não acredito nisso. Não dá pra confiar nisso, gente. Quando a gente fala de, por exemplo, virada de mesa, isso aí é uma virada de mesa, realmente, é mudar um regulamento. Agora, só se o Vasco torcer pra alguém escalar, descobrir alguém que escalou jogador irregular durante 10 rodadas. Tem que ser muita gente. Tem que ser 4 times, pelo menos. Né? Não tem, cara. Tem que pensar em 2016. Eu acho que enquanto o Vasco a única solução tem... do Vasco é essa, é torcer pra realmente acontecer isso, de ninguém cair e fazer um campeonato diferente no ano que vem. Eu acho muito improvável também que aconteça. Eu não acredito nisso, não. O estatuto do torcedor não permite, né? Não vai acontecer, gente. Pare com isso. Pare de pensar. Nem vou discutir isso aqui. O que o Vasco pode fazer agora é trabalhar o psicológico dos jogadores enquanto há chances matemáticas, e depois que já tiver 100% rebaixado, é trabalhar 2016. É planejar, contratar profissionais, dirigentes profissionais, um diretor de futebol que entenda. Isso, não é botar com pincha de Eurico Miranda e tal. Exatamente. E aí depois começar a reforçar o elenco e fazer um planejamento se vai ser o Jorginho ou não. Aí, enfim, aí é só o tempo que dirá. Vocês falaram que muitos não são aproveitáveis, o John Clay já é um desses que está pegando a barca aí. Ele definiu a rescisão com o Vasco, embarca nessa sexta-feira para a Arábia Saudita. Mas ele vai também fazer cascalho ali, né? Vai ver o cara tá afundando e fala, não, eu vou aproveitar a chance que tem pra ganhar um dinheiro lá. Lá até John Clay é craque. Isso, lá em Riad, na Arábia Saudita, enfim. Vocês sabem o que eu faria se eu fosse técnico do Vasco hoje? Diga. Falaria, olha só, não importa mais, essa coisa que eu até usaria pra time pequeno, mas na verdade o Vasco hoje não é time pequeno, mas tá numa situação absurda, né? Então eu usaria a seguinte maneira de pensar, não importa mais se vai cair ou se não vai cair, vamos jogar aqui pra ganhar os jogos, enfim, pra gente jogar pela nossa alma, pela nossa moral, pela nossa imagem. Joga como se fosse um amistoso. Jogar pra se divertir, jogar sem pressão. Vai cair, não interessa, nem pensa mais em cair ou não. Pensa em ganhar os jogos aqui, em jogar como se não valesse mais, esquecendo a tabela do Campeonato Brasileiro. Querendo ganhar o jogo assim, como não é pela própria honra mesmo. Jogar pra se divertir. Aí tira aquela pressão, né? É uma possibilidade. Não sei se vai resolver, não sei que método poderia resolver um caos completo desse. Não, mas é exatamente isso. Mas é pra tirar um pouco desse fardo de ter só 13 pontos, entendeu? De ter uma distância pro Joinville de 6 pontos.
Não, É isso. são 7 pontos pro Joinville. São 7 agora? Ele tem 20, ele empatou ontem. Então são 7 pontos. Pra tentar esquecer um pouco isso, entendeu? Porque senão, se você for jogar com isso na cabeça, você não joga. Não joga. E o Vasco tá com isso na cabeça, porque ele não avança, ele tem medo, ele é covarde, ele tem medo de dar o soco pra não receber outro, ele tem medo de se lançar na frente pra não receber contra-ataque. Não dá. E, francamente, o Vasco, o problema é que a gente tá... se eu fosse dirigindo do Vasco, eu ia chegar, pedir uma consultoria do Leonardo, que era lateral, Flamengo, Achei que São fosse o Paulo. Leonardo da São Gonçalo FM. Não. Leonardo, bota a gente no ar aí! Não era o Leonardo lateral. Ah, tá. Até porque a rádio nem tem mais a rádio, como é que eu vou pedir consultoria? O exemplo a não ser seguido, né? Não, pois é. Aí eu ia pedir, eu falei, Leonardo, é o seguinte, filho, como é que a gente faz um projeto aqui Esse Leonardo aí é bom. pra mapear todo o rendimento dos atletas, pra a gente saber uma alimentação correta, tudo isso. Ajuda aqui com a gente, é um projeto do início, entendeu? Pega uma consultoria, paga o cara, pô, pra dar uma consultoria, entendeu? O Leonardo deu aula quando ele foi num programa no Seleção Sport TV, se não me engano. Foi no Bem Amigos. Bem amigo no Seleção Sport TV, eu vi no Seleção Sport TV, eu acho. Eu vi no Bem Amigos ele falando. Ele deu aula, ele falou que o Roger não treinava e tal. Aquilo ali foi uma Ah, não, aula. isso foi recente, foi no Seleção, verdade. Isso aí, ele Bem deu Amigos uma já tem mais ele deu tempo. uma aula, pô. Os métodos usados de você saber, o resultado foi bom, a gente tem que saber o que a gente fez para o resultado ser bom. Como é que era o treino, qual era a alimentação, quais eram as vitaminas. Ninguém tem mapeado nada. Ele deu exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro é bicampeão brasileiro e não tem mapeado bulhufas do que fez para ser campeão brasileiro. Nada. Entendeu? Então o Vasco... O Leonardo é o cara brasileiro que mais se aproxima de integrar o planejamento entre jogadores, comissão técnica, diretoria, presidência, enfim, todo mundo, né? Aí, Leonardo, fala o seguinte, Leonardo, pega o banco de dados de um grande clube, vamos aqui fazer um paralelo. Qual um clube que se assemelha com a situação do Vasco atual, que está precisando se reerguer? Um grande clube atual que está se reerguendo. Vamos pegar aqui o Manchester City de 5 anos atrás, 4 anos atrás, que tinha lá um bom peso e tal, e passou um tempo ruim e tal. Pega os dados, mas ele teve ajuda do dinheiro, tá? Tirando o dinheiro, pega os dados. Olha que tirar o dinheiro é difícil, hein? Tirar o dinheiro entendeu? Só que assim, o Manchester City tem um dinheiro, o Vasco pelo menos está no Brasil, que é um celeiro de craques absurdo. É só ele saber garimpar também. Mas aí, né? Aí Pelo tá pra menos- ele e tá pra todo mundo, Se né? quiser pegar outro exemplo, pega o Milan, pega o Pega o Milan, Inter, pega a sei Inter, lá. pega o Tottenham, sei lá, tá? Leonardo, pega pra mim o banco de dados do que eles fizeram a cada campeonato. O campeonato X eles ficaram em 8º. Aí pega lá todo o banco de dados deles, se é que existe o banco de dados. Pede pro Leonardo acervo. Pede acervo pra quem entende. O Cruzeiro não tem um banco de dados. A gente não tem banco de dados. A gente mal tem resultado, que dirá banco de dados. Mas quem tem, vamos comprar esse banco de dados? Quanto é que custa? Como é que consegue isso pra gente? Como é que faz? Tu pode pegar pra gente a cartilha, os dados, tudo que tem lá? Começa assim, cara. Isso serve pro Vasco não, serve pra qualquer clube. É verdade, consultoria, não precisa nem estar contratado, mas só Pega uma consultoria. prestar consultoria para os dirigentes, né, que estão lá em atividade fazerem o trabalho. Né? Bota aí, Leonardo, é o seguinte, o Jorginho, que já trabalhou contigo em seleção... Ensina pra gente, tem que ter humildade, né? Ensina pra gente, O Leonardo. futebol brasileiro tem que ter humildade. O futebol brasileiro tem que ter humildade. A gente vê, o Corinthians ganhou o Libertadores, os caras não sabem nem o que eles fizeram pra ganhar Libertadores. Qual foi? Foi na sorte, assim, ele reuniu um time lá que era bom, encaixou e jogou. Endividou, essa conta vem, como o Mauro César fala, a conta chega a lá. conta chegou. Todo mundo endividado, sem receber. Eu ia falar disso agora. O problema é o dinheiro pra fazer esse tipo de Exato, consultoria, enfim. exato. Não, mas essa aí vale a pena, porque isso aí dá retorno. O Vasco Mas já não queimou... tem dinheiro nem pra pagar salário. Vai Já chegar onde? queimou dinheiro. E não com vai ser muita também, coisa eu pior. não acredito que seja tantos milhões assim, né? Pro E Leonardo. pra um clube, e outra coisa, pra um clube que contratou 31 jogadores, vocês estão de brincadeira, que não tem dinheiro pra pagar uma consultoria. 35, não são? 35? Acho que chegou a 35. Acho que foi 35. 34 ou 35 já tá. 31, 34, 35, Enfim, dá no mesmo. contratou mais de 30 caras. Ou seja, estipulou mais de 31 salários. Mais de 34 multas. O cara não pode fazer uma consultoria com o Leonardo, filho? Talvez essa consultoria seja o quê? Um mês de salário de um cara.
Com certeza. Isso aí são valores, assim... Não, pro futebol é irrisório. Pra gente, intangíveis, né? Que a gente não faz ideia de quanto seja e tal, a gente não tá nesse mundo, mas, enfim, é uma coisa válida, é uma coisa a se pensar mesmo, né, Lucas? Não só pro Vasco, né? E pede, Leonardo, tem contato lá, cara, me consegue, por favor, o banco de dados do PSG. Faz isso, cara. Entendeu? Me consegue números. Ah, eles não podem disponibilizar o banco de dados atual. Ah, tá bom, me pega até 2006. Legal, agora olha só, eu falei que o John Clay tá saindo pra Arábia, né? Sabe o outro que pode estar saindo? Sim? Dagoberto para o Náutico, hein? Náutico tem interesse no Dagoberto. O Vasco botou à disposição, né? Meu amigo, o Dagoberto segue a carreira dele, entendeu? Vamos saber, eu acho que o Dagoberto já perdeu o que tinha que... Já não tem mais o que... Não tem mais o que dar pro futebol. Me embaralhei aqui. Mas por quê? Porque o Dagoberto é um jogador que ele vivia muito da explosão do porte, da velocidade física, do impulso dele, da força, de velocidade. Da explosão. Exato, da explosão. Até botamos um vídeo, né? Um vídeo do gol do Dagoberto. 10 segundos em campo, ele já entrou e fez o gol. Não tava nem aquecido, já pegou a bola e disparou. Hoje não tem mais isso. Não, nem perto. No Atlético Paranaense, isso há mais de 10 anos 2002. atrás. 13 anos atrás. Eu ainda acho que o Dagoberto podia ser aproveitado no Vasco. A gente já discutiu isso aqui no outro Eu programa. acho que não, já foi. Mas a saída dele já estava praticamente encaminhada, já era bem certa, só não se sabia o destino, né? Mas agora temos aí o Náutico. O Náutico interessado, mas... O Herrera pra 2016, eu deixaria. Eu também. Agora um alento aí é o Leandrão. Navarro tá fazendo isso, mas... Leandrão já treinou e também já está regularizado para estrear pelo Vasco, hein? Isso aí eu não vou nem... Não dá pra saber, porque o Leandrão, que é Novo Hamburgo, é Brasil de Pelotas, é outro nível de futebol. Mas é uma figura de um centroavante, de um atacante fixo de área. Coisa que o Vasco hoje não tem. O Vasco não tem, Não exatamente. tem, é verdade. O que mais se assemelha talvez seja o Thales, mas mesmo assim acho que não. Acho que são todos mais atacantes laterais. O Thales é mais centroavante, mas o Thales é muito garoto também, né? Enfim, Exatamente, da não dá pra base. jogar numa fria dessa. Exato, não tem experiência, não tem nem idade suficiente pra botar nessa roubada aí. A gente viu aquele lance lá contra o Figueirense, né? Agora, só pra... Você falou, Lucas, de não sei o que, de espelhar o Tottenham, espelhar o Manchester City. Pegar uma base pra ter... Você sabe quem falou que é o novo Chelsea brasileiro? Quem? René Simões falou que o Figueirense é o novo Chelsea brasileiro. Quem é o Roman Abramovich? Aí pergunta pra ele, né? Aí pergunta pra ele. Então quer dizer que o novo Chelsea tá aqui. Essa foi pra chamar o intervalo, né? Não, isso aí é pra chamar até o fim do programa. Vai lá. Ai, Salvador Rangel, estamos aqui no programa dos Antenados da Jogada e nós voltamos daqui a pouco porque nós nunca paramos de torcer. Isso significa que nós torcemos sem parar. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. E aí, você que é empresário e quer dar aquela guinada no seu comércio ou negócio, venha ser parceiro da equipe que é a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. E é claro que eu tô falando dos Antenados na Jogada, com o programa São Gonçalo Sport Show. Ligue agora mesmo para 21-99831-9076. 21-99831-9076. Vamos crescer juntos, valeu? Aquele abraço! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Muito bem, voltamos com o programa dos Antenados da Jogada e rapidinho, sem mais delongas, Lucas Haddad, temos o WhatsApp também pra galera, então fale o nosso WhatsApp. Vamos lá, gente, 99987-4802, 99987-4802, DDD 21. E você pode falar também com a gente pela página do Facebook, que é facebook.com/antenados na jogada, facebook.com/antenados na jogada. Você curte a página, vê o que a gente posta, compartilha, enfim, comenta e também você pode mandar mensagem privada pra gente pela mensagem privada, obviamente, do chat lá da página. O quê? Bateu mais de 5.100 curtidas. Maravilha, hein? 5.100 curtidas. Maravilha, a página A gente agradece bombando a cada vocês. vez mais. Exatamente, continue participando com a gente. Então, Salvador Rangel, falemos agora do Clube de Regatas do Flamengo. Hoje é o orgulho do Rio. Flamengo! Eu teria um desgosto profundo se faltasse um Flamengo no mundo. E olha só, o Flamengo que tem 3 jogos no retorno e tem 100% de aproveitamento, hein? Venceu o São Paulo por 2-1, venceu o Sport por 1-0 e venceu fora de casa, né? E venceu agora em casa, só que não em casa, né? Porque vendeu o mando de campo
contra o Avaí lá pra Natal, lá pra Arena das Dunas. 3-0 o Leão da Ilha lá do Avaí. Então, e agora? Lá de Se Florianópolis. fosse clausura, o Mengão seria campeão, mas não é, né? Tem que correr atrás do péssimo primeiro turno que fez. Mas ainda bem que pro Flamengo, né, David, Serpelone, Salvador e ouvintes, o pessoal lá de cima tá rateando. O Flamengo tá a quantos pontos da Libertadores? 4 pontos. Meu amigo, mais do que na briga. Mais do que na briga. A gente dizia que esse tipo de briga, se o Flamengo tem chance, se não tem, se o Inter vai poder se recuperar como o Flamengo tá, a gente especulava e tal, vai depender mais de como se dará as rodadas. Porque às vezes a gente tá querendo, o time tem chance de chegar? Tem. Mas às vezes a diferença só aumenta. No caso não, tá todo mundo rateando e o Flamengo aproveitou. Só pra citar, o Palmeiras perdeu, São Paulo empatou, só o Atlético Paranaense que ganhou, e por isso que a E distância... ganhou de um outro do G4, que é o Atlético Mineiro. Exatamente, mas só por isso que a distância não diminuiu mais ainda, senão a diferença agora já seria de 3 ou 2. Pois é. E aí, ô Rodrigo, você falou do Palmeiras, que por sinal perdeu com um golaço do Bruno Henrique. Que brincadeira ele fez com o zagueiro ali. Ele entortou o lateral direito, ali lá o pela João ponta Pedro. esquerda, lembrou o canhoteiro, jogador do São Paulo nos anos 50 e 60, pra quem não lembra, pra quem não sabe, né? Que eu também não lembro, não vivi essa época. Sim. Mas o que eu já vi, o que eu já vi do canhoteiro foi aquela coisa ali. Ele cortou com a perna direita, bateu com a esquerda, ou melhor, bateu de direita também, né? Tirando ali do goleiro, que golaço. Ele conseguiu ajeitar o corpo ali, mas o lance lembrou o Messi tirando o Boateng, do jeito que o João Pedro caiu sentado, pareceu muito o Boateng na Champions League. Mas, David, graças a esse gol aí, o Flamengo chegou perto de quem tava no G4, porque o Palmeiras tava ali, era o quarto colocado. E chegou dessa forma, David, o que você tem pra falar desse jogo aí pra gente? Olha só, vocês estão falando aí de drible de canhoteiro, que parece não sei o quê. Canhoteiro que era maranhense. Maranhense, vale. A gente descobre que o mundo inteiro é maranhense com o Lucas Haddad aqui no programa. O mundo inteiro é mas maranhense. ele é maranhense, o Dil é maranhense, não tenho culpa, só os craques são maranhenses. Dil é maranhense, verdade. Lembra do Dil, Rodrigo? Lembro. Infelizmente lembro. Infelizmente lembro, né? É aquela música Will, que não é Will, é o Dil. Exatamente, foi artilheiro pelo Goiás. E jogou pelo Flamengo, não fez nenhum gol. Agora, olha só, vocês estão falando de drible aí. Que drible que deu o garoto Kaique no segundo gol, hein? Deixou o goleiro ali de 4 e meteu a bola pra dentro com muita personalidade. Mais do que responsabilidade, personalidade. Pra quem era o grande artilheiro do ABC de Natal, ele tava em casa, né? O jogo foi lá em Natal, na Arena das Dunas. Exato, ele destacava isso, ele prenunciava dizendo, vou fazer gol, e fez logo 2. Ou seja, se for pro cara ser artilheiro, só digo uma coisa. Mengão, todos os jogos vendidos lá pra Natal. Não, mas aí o pessoal aqui do Rio mata a gente, vamos parar com isso. É verdade, a gente tá aqui, né, a gente tá no Mas Rio. o Maracanã anda zicando o Flamengo, né? Porque É verdade. O Flamengo tá com uma campanha, não tá muito boa não lá no Maracanã. Ganhou as últimas 2, né? Tirando os jogos contra o Vasco, ganhou as últimas 2 pelo Brasileiro, contra o Atlético Paranaense e contra o São Paulo. Então é o momento, não é o Maracanã, viu? Vamos ser justos. Mas 3-0 uma vitória incontestável, né, Lucas? Não, isso aí que eu falei. Lembra que eu falava assim, porque a gente controla o jogo e dá errado. Isso é controlar o jogo. Meteu 3-0, aí tá controlado. Porque se o Avaí acha um gol, tá, 3-1. Deu sorte, achou outro, 3-2. Isso é tá com o jogo controlado. Não é fazer o que fez contra o Sport, que mesmo com o Sport com a menos, ganhou o jogo, ganhou, mas correu risco. Vai que o Sport acha ali uma falta, um cruzamento, um chuveiro, já que o Flamengo tem medo de chuveiro, toda hora dá errado esse chuveiro. O fundamento até que já melhorou, até porque o que eu lembro do Avaí, a chance de perigo foi uma falta que, acho que foi o primeiro lance do jogo até. O Avaí meteu uma bola, uma falta ótima, linda, muito bem batida, que bateu exatamente na forquilha. Nem trave, nem travessão, a junção dos dois. Só lembrando que não foi tão controlado assim, porque o Paulo Vitor fez boas defesas. Fez boas defesas. Mas foi 3-0, Peloni, o Paulo Vitor podia correr o risco de tomar o gol que fosse, já estava 3-0, um jogo 3-0. Não existe isso de você jogar futebol. Ele fez boas defesas quando estava 2-0 ainda. Ainda assim, é normal. Um time que abre 2-0, o outro, obviamente, vai ter que se lançar mais o ataque. Tirando o Vasco, que pode tomar de 4, 5, que ainda 6, que tem medo de atacar, né? O Avaí não, o Avaí tomou 2-0. Gente, não tem essa de você jogar futebol e não ser agredido. A questão é agredir e matar, e meter o gol. E o Flamengo fez isso. Eu tô só dizendo que se não fosse o Paulo Vitor,
Se fosse um goleiro não inspirado, o placar poderia ser outro. Mas falando do Kaique, deixa bem claro que o Flamengo realmente não vive uma guerreiro dependência, como a gente estava falando Exatamente. no último programa. Aí isso já caiu o mito, é verdade. A gente já derrubou isso. Sabe o que eu acho que o Flamengo vive dependência, sabe de quem? De quem? Do Alan Patrick, que ele tá jogando muita destacar bola, esse Rodrigo. gol ontem, né? Meteu o gol, Agora com o tirando do Osvaldo. goleiro e colocando ali. E o Ederson? O Ederson tá machucado ainda, não Ainda jogou tá de novo. machucado? Tá machucado ainda. Porque eu sempre faço a associação do Alan Patrick e do Ederson, porque eu sempre tenho pra mim que um precisa do outro. Ô, Rodrigo, o Alan Patrick tá jogando como... Eu imaginei que ele pudesse jogar como autêntico 10 mesmo, participando a todo momento em todos os espaços do E campo. essa mudança se deve muito ao Osvaldo, que colocou ele ali no meio com o Sheik e o Everton abertos, né? O Sheik pelo lado esquerdo para cortar para o pé direito e o Everton o vice-versa. Né? Exato. Mas, enfim, isso se deve muito ao Osvaldo, que colocou 2 volantes somente de contenção, diminuindo Nem tão essa de contenção quantidade. assim, né? Até porque o Canteiro está jogando É, muita bola o também. Canteiros Voltou a faz jogar muito muita bem essa bola. transição, tá fazendo excepcionalmente Mas por que, essa que ele, transição. ele voltou a jogar muita bola? Sabe por quê? Por quê? Tem Porque ele tem explicação outro aí? cara ali arrumando a coisa. Ele não ficou sob os ombros dele. Então quer dizer, pra ele é muito Inclusive mais... o gol do Alan Patrick foi um passe de calcanhar do Canteiros. Pois é. Assistência de calcanhar. Foi, né? Foi. Por quê? Porque tem com quem dialogar. Ele não tem que fazer a ligação direta mais. Às vezes ele vai procurar o Alan Patrick só mesmo pra fazer aquela função de distribuir a jogada e falar: Alan Patrick, agora criar é contigo. Agora, David, onde você colocaria o Ederson nesse time aí de ontem? No time de ontem, É. eu colocaria no lugar do Everton. Você acha ele melhor que o Everton? Acho que sim. O Everton melhorou, mas também não vive aquela fase, grande fase, não. Acho que o Ederson poderia encaixar ali, fazer uma trinca na frente ali melhor, tanto com o centroavante quanto com o Sheik. Não daria pra tirar o Sheik, não? Não sei. Eu não tiraria o Sheik. Eu não eu sei que tiraria ele o é Sheik, muito bom não. jogador, Porque o mas Sheik- ontem, pelo menos, eu não achei que ele jogou tudo isso, não. Mas não jogou tudo isso, mas Não, ele mas participa muito do jogo, ele vem pra trás, até às vezes até se isso é afoba e tal. verdade, Ele participa muito, ele roda E o demais, é Sheik- impressionante o vigor físico E o dele. Sheik, além de ter o vigor físico, ele tem a experiência aqui pra segundo atacante, que tem vigor. O Sheik é um caso perfeito do que tem que ser um segundo atacante. Se todo mundo tivesse a maturidade de jogo que o Sheik tem, mais jovem, meu amigo, e ele ainda tem o vigor físico da juventude, então ele não tem como tirar o Sheik do time. Me impressionava em alguns Ele momentos. ele é o coração do ataque. Em alguns momentos o Osvaldo gritava pra ele: vem receber, Sheik, vem receber. E ele ia até a zaga Ele ia, pra né? receber. Ele até quase ele perdeu uma bola, até que poderia ter gerado no primeiro tempo aí no lance de verdade. perigo pro Avaí, né? Um lance de perigo pro Flamengo, é claro, pro time dele, que ele perdeu uma bola ali atrás do meio de campo. Que gerou um contra-ataque. Mas isso foi uma vez ou quantas vezes? Uma vez só. Então pronto, é um jogador que erra e se policia, e reconhece o erro. É isso que é ter maturidade. O Sheik pode ser todo midiático fora do campo, pode falar uma opção de besteira, ter atitudes duvidosas com o grupo, o que for. Mas como jogador de futebol... Ele que vai ser julgado agora e pode ficar fora até 6 jogos, né? Pois é. E aí, mas como jogador de futebol, ele ali nas 4 linhas, ele é inteligentíssimo. Ele sabe ler o jogo. Ele consegue entender aonde deixar o time adversário capenga e por onde alfinetar, atacar o time adversário. Lucas e Rodrigo, o Flamengo que jogou ontem sem os 2 laterais titulares, sem também o Ederson e sem o Guerreiro. O Flamengo jogou bem desfalcado ontem, não? Pois é. E mesmo assim, Não, e desfalcado de gente grande. Os 2 laterais titulares. Jorge e mas Pará. se você for ver bem essa questão dos laterais, você não tem um desfalque tão grande assim usando as reservas. Finalmente o Flamengo tá com um elenco bom, porque você perde o Jorge, mas você tem o Armeiro, que é titular da seleção colombiana. Pois é. E você perde o Pará, você tem o Ayrton, que é praticamente do mesmo nível, que os dois estão ali meio Os lamentáveis. dois são né? contestados. Meio intermediários, né? Meio medianos, né? Exatamente. Então, você, ali, pelo menos nas laterais, você não perde muito nível. Apesar do Ayrton ser pior na marcação que o Pará. Sim, concordo. Mais lento também. E por isso que o Pará é o titular. Exato. O Ayrton até chegou a ficar titular um tempo, assim, mas aí Até que os o flamenguistas... Cristóvão mesmo caiu na real. Até que os flamenguistas conhecessem Perdoaram, o né? futebol. Perdoaram o Pará e Até ele que voltou. conhecessem o futebol do Ayrton, ele foi titular. Vocês querem ver uma coisa que você falou aqui, Serpeloni, pra lembrar? Os dados aqui de Flamengo e Avaí. Sabe quantas finalizações certas o Flamengo teve? Quantas? 3. 3 gols. Só os 3 gols. Sabe quantas certas o Avaí teve? Que você falou dos milagres do Paulo Vitor? Quantas? 6. Aí, tá Mas vendo? por que teve que fazer 6? Por que teve que lançar o ataque? Porque já tomou os gols. Já tinha tomado. Muito melhor. Porque assim, é muito fácil às vezes tu jogar o jogo. Só os números frios. Porque o Avaí finalizou mais, teve 6 certas e 7 erradas. Mas e a história do jogo, né? É. E a história? É mole eu ter 6 finalizações certas, ou seja, o dobro do outro time,
Quando já tá 2-0 pro outro time, eu tendo que atacar ele, quando eu tenho que de qualquer jeito agredir. Não, lembrando que vamos destacar aqui, vamos ser Pra honesto mim, isso aqui, é o jogo o Avaí perfeito. começou melhor no jogo sim, teve até aquela bola lá na forquilha, né, e tal. Uma falta aqui, Começou, falta ótima, começou cara. melhor no jogo Sim, sim, o Avaí teve 10 minutos, 15 minutos melhores que o Flamengo, só que a partir do momento que o Flamengo fez o primeiro gol, acabou o jogo. Mas o futebol tem que ser isso, David. O time grande, o time frio, o time que joga a bola, ele não tá ali não só pra se defender, ele tá ali pra matar o jogo quando tiver que matar. Não existe isso. Corinthians é o exemplo disso. né? Exatamente, não existe isso de você jogar e não ser agredido. Entendeu? Só o Vasco que faz isso, que não agride. Eu tenho que citar isso aqui, porque isso é chatice. Eu tô sendo chato com o Vasco pra ver se o nego acorda. Mas o Flamengo, esse é o jogo perfeito. O Fluminense de 2012 foi campeão brasileiro assim. O Corinthians do Tite vai ser campeão brasileiro assim. Não, é impossível você ser campeão sem levar um ataque, sem levar um É gol óbvio. por jogo, enfim. Agora, Até o Barcelona é atacado. Não, o Real Madrid a gente cansou de ver. A gente viu o jogo aqui pra Real Madrid e Raio Vallecano, que a gente fez uma vez um piloto de Vimos transmissão. e trabalhamos nele. Pois é. Que o Raio Vallecano, meu amigo, o primeiro tempo só deu o Raio Vallecano. Que o Raio Vallecano montou uma linhazinha de impedimento, o Real Madrid não conseguia agredir. Eu vi, eu te falei, já cansei de falar isso aqui, volto a dizer, eu vi Chelsea e Newcastle. Gostou da pronúncia? Newcastle. Newcastle. Gostou? É porque Newcastle. tem que ser a pronúncia em inglês. Né? Newcastle. Olha que Com aquele beleza. Nossa, ele quase arzinho vomitou, saindo. Rodrigo quase golfou aqui. Então, mas eu vi esse jogo lá, em loco, no Stamford Bridge, e vi o Newcastle dar um calor e tanto no Chelsea. Quem O venceu Chelsea, o jogo? 2-0 Chelsea. Por quê? Porque foi objetivo. Porque meteu a bola no retângulo. Exato, foi o Aí, objetivo. ou seja, no segundo tempo, aliás, o Newcastle deu um calor e tanto no Chelsea no primeiro tempo, mas o Chelsea foi lá no final do primeiro tempo 1-0, no segundo tempo O 2-0. Boca venceu 1 bilhão de Libertadores nos anos 90 e 2000, isso com perdão da hipérbole, perdão da metáfora. Assim, todo mundo achava que controlava o Boca. Opa, hoje o Boca tá controlado. O Palmeiras achou o controle do jogo, o Corinthians achou. Todo mundo achava o controle do jogo contra o Boca. Chegava lá, o Boca dava um ataque 2-3, tava 2-0 o Boca e tu não sabia da onde. Que o volume de jogo era... Meu amigo, é Quando isso. você via, é o nocaute, né? Aquele nocaute, né? Que exatamente. entra assim, a duas mãos que você nem vê e Não, já eu tá tô na cobrando loja, já isso tá do dormindo. Flamengo. Eu tô cobrando isso do Flamengo o tempo todo. Quando ele consegue fazer um jogo assim, eu vou criticar. É maravilhoso. 3-0, tá chute a gol. Maravilhoso. 3 chutes dentro do retângulo ali. Do retângulo aí, 4 errados. Agora, Lucas, vale a pena destacar, eu falei do Alan Patrick, mas eu não citei também. Que lançamento, que enfiada de bola pro gol do Kaique. A gente citou o drible do Kaique, deixou o goleiro de 4, mas que enfiada de bola, que visão de jogo do Alan Patrick, hein? A gente fala de tempos de Ronaldinho Gaúcho no Isso. Fluminense, o Alan Patrick Foi um deu achado. uma enfiada de bola e tanto, não é não, Rodrigo? Foi mesmo. E ele não tava jogando toda essa bola no Palmeiras, não. Ele parece que com o Oswaldo agora, que também era com o Oswaldo no Palmeiras, mas enfim, parece que com esse novo elenco ele conseguiu se encaixar. Até porque ele não teve tantas oportunidades também, né, Rodrigo? Tinha muita concorrência ali no Muita setor. concorrência, né? Mas nas chances que ele teve não mostrou praticamente nada. Ele só jogou bem, que eu me lembro, num amistoso de pré-temporada. Mas enfim, era contra um time chinês e aí os caras vieram mal das pernas. Mas enfim, mudou completamente. Acho que ele entrosou, ele se viu melhor aí nesse elenco e está conseguindo mostrar o futebol dele dos tempos de Inter e Santos. São novos ares. Que bom, realmente muito bom para o Alan Patrick e, claro, para a torcida do Mengão. Salvador Rangel, o que é? Não, sobre o Alan Patrick aqui. O que é? Eu vou conferir o número de jogos dele pelo Palmeiras. 12 jogos. Ele já tem 12 jogos pelo Flamengo. Ah, tá vendo? Então, e sem sequência de jogo, sem ritmo, né? Muito Não, ele difícil de foram 12, cobrar, né? exatamente, 12 jogos. Espaçados, né? ali Espaçados. exato. Salvador Rangel, falemos então do tricolor das Laranjeiras, o seu Flusão, que ontem perdeu para o Timão, Salvador. A polêmica vem por último. Clube de orgulho, Brasil retumbante de glórias, vitórias. Pois é, olha só. Aquele gol ali do Cícero prejudicou o Fluminense. Posso falar aqui sem medo de errar. Pode falar Tá, tranquilamente. vamos lá. Pontuando desde o começo. Primeiro tempo do Corinthians foi melhor? Foi. Avassalador. Muito melhor que o Fluminense. Poderia ter acabado 3-0 pro Corinthians? Poderia. Mas não acabou. 1-0. Isso, acabou 1-0. Então, assim, se um time não aproveita o volume que teve pra matar o jogo, como E o aí Flamengo volta o que? aproveitou, Exato, volta a falar o que... Exatamente. Aí o Fluminense deu uma de Avaí. A tendência foi o quê? Ir pra cima, foi melhorar, consertar os erros, compactar mais a marcação e até marcar um pouco mais na frente. Fez isso no segundo tempo. Fez o gol e o gol foi anulado. Não tem como. Aquele impedimento ali, o Cícero, eram 2 jogadores dando condição, não era só um.
E tinha uns 2, 3 metros, acho. O jogador que mais dava condição dava por pelo menos 3 metros. O que dava menos, dava por um pé. Ainda assim, o por um pé é marcável. Que dirá o de 3 metros, né? Que dirá o de 3 metros. Então o Merahit, ele prejudicou muito o Fluminense. Não foi só nesse lance. Estranhamente, ele inverteu faltas, inverteu escanteios. Teve lances claros, que era o jogador do Corinthians que botava a bola pra fora. Ele dava escanteio, ou melhor, ele dava lateral pro Corinthians. Ele dava tiro de meta pro Corinthians. Eu contei 2 escanteios, que foi claro. O jogador do Corinthians fez o corte, ele deu tiro de meta. Onde já se viu isso, gente? E aí eu digo pra você uma coisa. Quando o Fluminense faz o gol que foi mal anulado, ele tava melhor no jogo. Pessimamente anulado, né? Pessimamente anulado. O Cícero partiu ali de Pode colocar todos os adjetivos que vocês 3 imaginarem. metros atrás da linha de zaga. 3 metros Pois atrás. é. E, claro, lembrando que o Wellington Paulista estava assim impedido, mas ele nem participou. Ele foi aquele jogador que não estou aqui, estou andando aqui, estou passeando no parque. Ele não participou e sequer cruzou o caminho da bola. Tem esse detalhe a mais. Ele recua as mãos ainda naquele gesto de que não quer. Não, ele não cruza o caminho da bola. A bola passa, ele não cruza o caminho dela. Entendeu? Então não tem nem como dizer que foi um corta-luz, ele enganou. Não tem como. Porque no lance lá do Flamengo e Vasco tem. Porque o jogador que estava impedido, lá, o César Martins, corta o caminho da bola. Aqui o Wellington Paulista nem isso. Tá? Então assim, o Fluminense é prejudicado. Na hora que estava melhor no jogo, estava melhor, obviamente, porque veio com mais ímpeto, porque tinha que correr atrás, assim como o Avaí criou mais ímpeto. Só que o Avaí não foi prejudicado. O Avaí parou no goleiro, o Avaí parou num jogo que já estava 2-0 contra. O Fluminense não. O Fluminense empataria o jogo, entendeu? Fez o gol e foi mal anulado. E aí eu falava com o Rodrigo em off aqui, se o Fluminense empatasse o jogo naquele momento, com certeza diminuiria o ritmo, o ímpeto, né? E não se abriria tanto, não se afobaria tanto, e aí com certeza, quer dizer, com certeza não dá pra dizer, mas provavelmente não levaria aquele segundo gol, né? Pois é, porque uma coisa é você ter um gol mal anulado quando já tá 2-0, não foi o caso. Ia ser 1-1. Muda toda a configuração do jogo. Ainda mais o Corinthians com aquela coisa, estamos em casa, os caras estão com... Aí ia mudar, o Corinthians ia pra cima e o Fluminense que poderia jogar na inteligência. E eu garanto, aí a gente já viu o Corinthians sob pressão, sabe por quê? Mesmo o Tite sendo um cara centrado, que controla o time, eu sou fãzaço de Tite, mas ontem eu sei que o Corinthians jogou melhor. Mas nem sempre quem joga melhor ganharia ou ganha. Mas ontem não ganhou por causa que foi melhor. Justiça é bola na rede, né? Falamos isso aqui direto, né? Pois é. A história seria completamente outra, mas aí o pessoal quer que os jornalistas e o público em geral não levante teorias da conspiração, Porque tá sistemático os erros. Então, e aí igual o você Vasco no Carioca. Exatamente. Tá sistemático. Não aconteceu agora. É sistematicamente. Os erros são sempre pro mesmo lado, no caso. E dia após dia, rodada após rodada. É sistemático. Então, assim, o Fluminense, ele tem muita coisa pra considerar? Tem. O Corinthians como grupo, como elenco, é muito mais evoluído que o Fluminense, disparado. Não é pouco não, é disparado. Por quê? Porque o Fluminense consegue bater de frente contra o Corinthians, com o Corinthians, somente com o seu time titular. O time reserva ou peças de reposição, elas são perdidas, elas não sabem quais funções cumprir em campo. Já o Corinthians, do primeiro time ao terceiro time, todo mundo sabe o que cumprir, o que fazer em campo. Isso aí méritos ao Tite. E ao tempo a mais que o Tite teve em relação ao Anderson Moreira. Mas ainda assim, não justifica o que está acontecendo. Não justifica. Os erros estão descompensando aí o campeonato, né? Isso é fato. Só para registrar que, além da arbitragem, quem também poderia ter mudado a história do jogo enquanto estava 1-0 era o Gerson, né? Que perdeu uma chance incrível. Também. Na cara do gol ele bateu com a parte Não, mas de isso dentro aí, do pé. isso aí não enfim. envolve juiz. Isso aí foi. Assim Não, como o isso eu tô Gerson foi falando. competente, o Corinthians foi competente 5 vezes também. Sim. A questão é, quando você não é incompetente, o juiz te tirar o gol. E de uma forma absurda. Não foi um erro de 13 centímetros. 13 centímetros, que juiz cego. Não. Foi pra lá de 3 metros e foram 2 jogadores. 2. Se fosse só aquele que deu a condição com o pé, a gente não estaria falando tanto aqui. Mas foram 2, fora esse, tinha um de 3 metros. Então é exatamente por isso que a discussão tá ficando longa desse jeito. 3 metros, 2 metros. 3 metros também, né? 3 metros é muita coisa. Mas 2 metros é muita coisa também. Pois né? é, 1 mas metro é muita coisa. 1 metro, no caso ali era 2 metros e alguma coisa. Não chegava a ser 3 metros. Mas ainda assim é uma diferença absurda para um árbitro de futebol. Eu no lance ao vivo eu vi que não estava impedido. E o presidente do Fluminense, Peter Simpson, ele criticou a arbitragem e falou o seguinte: está faltando transparência e critério. Ele também prometeu fazer um protesto na CBF em relação a isso. Agora, Peter, já com a rodada que a gente tá do Brasileiro... Vai para a 23ª.
Peter, isso aí é coisa que você tem que fazer há muito tempo, filho. Já deu, o Fluminense já não é mais campeão esse ano. O G4 já tá um bolo enorme, entendeu? Até o Flamengo chegou, né? Inter já chegou, o Flamengo chegou. Flamengo ali, e o Flamengo vem embalado, entendeu? Meu amigo, agora já é tarde, filho. Ele falou que vai pedir pela profissionalização dos árbitros. É algo que também já deveria ter acontecido há muito tempo. Pois é. Mas só para registrar, o Sérgio Correia, né, o chefe da arbitragem da CBF, ele baniu 5 árbitros, se não me engano, 5 árbitros, depois vocês conferem o dado para mim, mas porque teve polêmica em outros jogos também, né, no Goiás e Palmeiras, Ponte Preta e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Chapecoense e Atlético Mineiro. Tô falando só dessa rodada. Tá. Que outros jogos tiveram polêmicas também e erros grotescos, do mesmo jeito. O Galo foi prejudicado também, né? Sim, o Galo que inclusive era o concorrente direto do Corinthians, né? Mas... Não é, né? Ainda é, né? O Zé Pelone já deu o título pro Corinthians, né? Entrega logo, né, Zé Pelone? Então entrega logo, né? Não tem o que fazer, né? E aí, Lucas, sabe o que o assistente Fábio Pereira, que errou, né, que anulou o gol do Cícero, falou? Sabe o que ele falou? O que ele falou? Foi uma fatalidade. Uma fatalidade muito grande, né? Cometida de uma forma muito absurda. Lembrando que o Corinthians não teve um cartão amarelo. Ele foi pra geladeira, Lucas. Foi? Foi. O Corinthians passou o jogo inteiro sem cartões, o Fluminense levou 3 cartões amarelos, entendeu? Enfim, o Corinthians mereceu. Mas merecia com mais sustos, tá? Com mais dificuldade. Porque do jeito que foi, cara, assim também tá muito fácil. O Corinthians tá vencendo os jogos sem sustos e muitas dessas vitórias seguras estão se dando por conta de erros de arbitragem. Isso aí é que tá prejudicando. E o André Sanches, que, Rodrigo, o pessoal lá de São Paulo fala que o André Sanches é realmente o atual presidente do Corinthians. Isso não é oficialmente, isso não é na prática, é pelo menos... Se não é legítimo, ele é por ato. É isso, Rodrigo? Ele atua muito nos bastidores do clube e do futebol em geral. Assim, do futebol principalmente, né? Porque é um time que tem um estádio lá dado BNDES, aí tem que pagar as parcelas. Aí não satisfeito, acha um patrocínio estatal. Aí é difícil, cara. Vai pensar o que disso? O que você pensaria? Daqui a pouco vai cair no Lava Jato também, né? Não sei. Mas... Até porque tem muito rumor aí que o BNDES, ele é amigo. Dizem que o Petrolão e o Lava Jato não são nada perto do BNDES. Que chama. Já ouvi isso aí também. Mas o André Sanches, ele atua muito sim. Não sei se ele tem mais poder que o presidente ou pelo menos igual ali, mas que ele tá o tempo inteiro agindo nos bastidores, isso é fato. O presidente de fato, falam que é presidente de fato. Ele falou que não se preocupa com essas reclamações de arbitragem e falou, sabe o que, Rodrigo? Diga. Sempre é esse chororô. Sempre é esse chororô, foi o que falou o André Sanches. Mas em 2010 ele também chorou. Ele foi chorar isso na festa do Brasileirão, dizendo que perdeu o título para um clube que entrou pela porta dos fundos do Brasileiro e tal. Lembra? Quem lembra disso? Ele até levou uma vaia, isso no Teatro Municipal do Rio aqui. Sim, eu lembro muito bem. Mas sempre que tiver time prejudicado vai ter chororô, isso é lógico. O problema não é erro, o problema é erro sistemático. Não o erro aconteceu uma vez, o problema é a fatalidade lá que o seu Bandeira disse. Como é que é o nome do rapaz? O nome do Bandeira? Ele que você até disse aí a pronúncia. Fábio Pereira. O problema, seu Fábio Pereira, é que tá sendo sistemático, não foi uma vez. Já são 5, 6. Não é aquele erro que prejudicou hoje, amanhã é beneficiado, prejudicado, beneficiado. Não é, né? Tá sendo uma coisa muito sistemática mesmo. Intercalam os erros. Exato, aí acaba compensando, né? Só que eu não tô vendo o Corinthians ser muito prejudicado, não, Lucas. Então assim complica. Sinceramente, não me lembro de nenhum jogo do Corinthians prejudicado. Então chega de falar disso, porque isso aí é terrível. Vamos falar de bola. E falando de bola, Lucas Haddad, Fred e Ronaldinho treinam com bola e aumentam a expectativa para jogar no Fla-Flu, hein? Olha, um é reforço, o outro não sei como é que vai estar, se vai realmente estrear. Se vai estrear ainda. Se vai, eu não sei realmente. O que eu sei é o seguinte aqui, falando de bola, David, ainda sobre Corinthians e Fluminense. Quer ver outros exemplos assim que minam um time que não minam outro? Talvez seja um reforço pro Flamengo, né, o Ronaldinho jogar. Vai saber, ninguém sabe. Ele que chamou o Fluminense de Flamengo, você viu? Sabia disso, Lucas? Não sabia. Numa entrevista aí, depois do jogo, acho que depois do último jogo que ele foi substituído, vaiado, ele falou, não tem problema não sei o que, no Fla, não sei o que. Não, Flu, e se consertou. Tipo o jogador que já foi apresentado uma vez no Corinthians, chamando o Corinthians de Sociedade Esportiva Corinthians. O Felipe já havia chamado o Flamengo de Vasco, Felipe canhoto, lateral esquerdo. Felipe lateral. Isso.
Isso. Que tinha o mesmo drible sempre, todo mundo caía. Todo mundo Quem caiu chamou o Garrincha. Corinthians de Sociedade Esportiva Corinthians foi o Gustavo Neri. Gustavo Neri. Foi. Sociedade Esporte. Bom pro Esporte Clube Palmeiras Paulista, né? Mas isso aí, ô Lucas, é mais um motivo pra torcida do Fluminense cair em cima dele, E né? a do Chamar Fluminense é chamar chato, Fluminense, corneteira. chamar Fluminense de Flamengo, né? Não, isso aí o pessoal não admite. Sheik foi embora por causa dessas coisas assim, de ficar confundindo ambiente. O Sheik foi um pouco mais insinuante, né? Cantou o bonde do Mengão, se tem Pois freio no na ônibus. Né? Libertadores do ônibus do Fluminense. Que e coisa. sobre esse Fluminense Corinthians pra terminar, sabe quantas faltas pra cada lado, David? Quantas? 10-10. Cartões amarelos só pro Fluminense, pro Corinthians nenhum. Quantos passes errados, hein? Tem o número aí? Tem sim. Tem Nossa, sim. só enquanto você vai procurando Passes esse dado aí- errados. Ah, tá. Do Corinthians, 65. Do Fluminense, 46. 65 do Corinthians? Não, isso aqui é no Footstats. 65 passes errados do Corinthians. Muito passe Nem errado. sempre Né? significa que é passe pro adversário. Entendeu? Passe errado, ou seja, que eles não completaram. Pode falar passe incompleto, porque nem sempre você entrega no pé do adversário. Não, você pode botar pra lateral, que é Isso, entregar exato. pra adversário de qualquer forma. Tá Pois dando a posse de bola pro adversário. 65 a 46. Muita Corinthians coisa. passou mais errado. Só pra corrigir a informação que eu tinha dado antes, que a CBF afastou 5 bandeirinhas e 1 árbitro nas próximas rodadas do Brasileirão. Todos por erros dessa rodada agora. Que prejudicaram o campeonato e favoreceram quem? Salve o Corinthians. Vamos lá, Salve gente. ele. Pra terminar, Flamengo e Fluminense. Fluminense e Flamengo, o clássico já tem 20 mil ingressos vendidos pra domingo. Deve lotar, hein? Eu acho que é mais pro título norte. Eu acho Do também. jeito que tá a moral dos dois clubes. Não vou mentir, até porque a torcida do Flamengo é maior, né? Mas enfim. Tem isso também, né? O fato é Mas que. deve lotar. Tomara que lote, né? Fla-Flu, amanhã é sexta, a gente fala amanhã do que vem, sábado e domingo. É isso aí. Sábado, Rangel, mais um intervalo aqui no programa dos Antenados da Jogada, porque depois tem Botafogo, que ganhou na quarta-feira. Na Terça-feira. terça-feira. Eu nem sei que dia mais é hoje. Ganhou na terça-feira e vamos falar rapidinho aqui depois dos destaques finais para entregar o programa que já deve estar passando e muito do Já tempo. passou, já tem 1h06 de programa. Meu Deus, vai, Salvador. Informações do mundo do esporte como você nunca viu. É com a equipe Os Antenados na Jogada. Torcemos sem parar. Boa noite, boa noite. Você está no São Gonçalo Sport Show, o programa da equipe Os Antenados na Jogada. Eu sou o Salvador Rangel, o operador que é bom pra dedéu. E eu convido você, empresário, a anunciar com a nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Entre em contato pelo telefone 99831 9076. 99831 9076. Valeu! Os Antenados na Jogada. A nova sensação do rádio esportivo brasileiro. Mande sua mensagem para o WhatsApp 99987-4802, 99987-4802. Pois é, voltamos aqui com o programa dos Antenados na Jogada e a gente vai falar rapidinho. Salvador, solta a vinheta do Fogão, porque não tem como não soltar. O Botafogo ganhou de 4-0 e é de novo o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, que atuação, Lucas Haddad. Eu quero ver você falar agora de Navarro. Eu quero ver você falar que o cara é um bagre, é um cabeça de trombador. Eu quero ver você dizer isso. Cabeça de trombador eu nunca disse. Eu disse que era um trombador. Cabeça de bagre. Eu troquei, né? Cabeça de trombador. Olha, o fato é o seguinte. É que eu já tinha falado bagre, eu não podia falar cabeça de bagre de novo, então eu falei cabeça de trombador, entendeu? Eu troquei. Entendi. Faz só trombador. Não, de fato ele fez gols ali variados. Deu uma assistência de peito linda. Aquela que ele faz o pivô clássico. E ele foi de peito, o William Arão chegando de trás. Parecia a Copa de 70, né? O torcedor botafoguense até lembrou daquele Botafogo dos anos 60 e tal. Dos anos 70 também. Aliás, vale ressaltar que partida técnica. Aliás, o Elvis é muito bom jogador, hein? Saiu machucado no segundo tempo, mas o Elvis é muito bom jogador. Esse meio de campo do Botafogo, Elvis, quando ele joga, o Botafogo tem uma qualidade técnica muito boa. E no mais, o Navarro fez gol de tudo quanto é tipo. De cabeça, eu já citei, o gol típico dele, a gente percebe que ele é grandalhão, que ele tá ali trombando com o pessoal. Tem porte físico. Tem porte físico.
Já o segundo gol dele, que foi o terceiro do Botafogo, foi até mais bonito, né? Aquele gol que ele precisa fintar, ele erra a finta, ele erra a bola, só que como o zagueiro também acha que ele vai fintar, vai num outro tempo de bola, erra também a bola, e ele só catuca com o pé esquerdo por cima do goleiro. Golaço também, gol com frieza, com calma. E no mais, gente, o Navarro tá se mostrando uma ótima peça. É bom, é isso que o Botafogo tem que ter, opções, entendeu? Continuo dizendo que não tem como ele ser salvador da pátria por conta desse jogo. Ele tem que manter o Botafogo lá em cima. Eu peço que ele faça isso. Mas também não dá pra pedir que ele faça 3 gols todo jogo também, né, Lucas? Jamais, não existe jamais. Né? Ah, Navarro, só vou te elogiar se você fizer agora 3 gols todo jogo. Não é assim, né? Tem que ter uma média. Tem que ter uma média boa. Quer ver uma média boa? Já estamos aqui na 22ª rodada da Série B, né? 22ª? Isso, igual na Série A. Pois é. Então faltam 16, procede? Faltam 16. 16. Se em 16 jogos aí com o Botafogo, o Navarro 16 jogos, ele tiver uma média de 8 gols, 9 gols... Meio gol por jogo, né? Contando até esse jogo aí que ele fez 3, já pode contar, já bota... Claro, ele fez gol, pô. Então, tá lá assim, no campeonato. Se nesses próximos 16 jogos ele meter mais 5 gols... Já tá legal, né? Já, meu amigo, pelo preço que ele veio, foi um achado maravilhoso. Já encaixou como uma luva pro campeonato, pra necessidade de 2015 do Botafogo. E aí ele já passa a entrar até na história do Botafogo, porque ele vai ser responsável pelo resgate do Glorioso, a primeira. Entendeu? Bem ou mal é isso. O que eu questionava era o passado dele. Entendeu? É um cara que tem 30 anos e que tinha chegado num clube do patamar do Botafogo e passando pelos clubes dos quais passou. Óbvio que eu, como cobro do Botafogo, como cobro de clubes gigantes, como é o Botafogo, eu ia ficar desconfiado, entendeu? Faz a comparação, imagina, por exemplo, um time, vamos dizer aqui, o Boca Júnior contratando esse cara aí que ninguém sabe de onde veio. Tu não ia ficar meio, com 30 anos ainda, tu não ia ficar meio... com o pé atrás, né? Jogando em clubes Claro. assim que ninguém nunca nem ouviu falar. Mas a questão o Botafogo tá na segunda divisão, ele encaixou. O mercado sul-americano serviu pro Botafogo agora na segunda divisão e de forma barata, entendeu? Não foi o Lucas Prato, não foi o Santiago Silva, que tem até nomes mais tarimbados, apesar do Lucas Prato não se comparar ao Santiago Silva. Foi um Navarro que ninguém conhecia, encaixou. E a torcida lembrou do Louco Abreu, né? Já gritando a mesma música do... Que era O é o Louco. Navarro. Já cantaram Navarro. Mas assim, tem que manter a pegada. O próximo teste que vai ser contra o Vitória, se eu não me engano, tô certo, David? Próximo teste contra o Vitória. Exatamente. Eu Fora falo de teste, casa. eu Fora falo de teste, casa. porque pra mim o Botafogo tem que subir. Exato. E olha só, contra o Aí Vitória, sim eu quero ver se o Navarro. Vitória que atualmente é o vice-líder, né? Que era o líder e agora é o vice-líder. Pois Ou é, seja, porque um o jogo de 6 Atlético pontos. Goianiense briga contra rebaixamento, tem 27 pontos, tá em 15º, tá 2 posições só acima do Z4, entendeu? Apesar de estar 4 pontos do Z4. Então, assim, pra finalizar, outro grande resultado pro futebol do Rio foi Oeste 1, Macaé 2. O Macaé finalmente dava pique Macaé que hoje brigar lá briga embaixo. pra não cair, tá brigando pra não cair, Tá uma Rodrigo. posição acima do Atlético Goianiense. Mas, Lucas, você disse que o Botafogo tem que ter opções e o Botafogo já tá contratando aqui Mais um centroavante. Mais um centroavante. Mais um centroavante. Vocês sabem qual é o nome dele? Ronaldo. Ronaldo. Já Brilha disse- muito no... Fogão. Ele brilhava no Ituano. tem Mas ele pertence ao Yokohama FC. Exatamente. Tem 24 anos, estava emprestado para o Ituano, aí o Botafogo teve interesse, agora o Yokohama vai emprestá-lo para o Botafogo. Ele passou também por Só que- Português e Joinville. Isso. Guarani aí ele vai fazer- também. Só vai fazer Começou os no exames Guarani. médicos para assinar o contrato. É um Aí eu novo falo pra reforço. vocês, o cara tem 24 anos, passou por clubes assim, médios, e hoje um desses clubes que ele passou na primeira divisão, fora lá no Japão. Ele chega com um currículo melhor que o Navarro. Eu tô errado? É mais jovem e tem um currículo melhor. O Navarro teve uma passagem por uns times médios também. Teve pela Defensor. Defensor. Lanús, se eu não me engano, jogou no Lanús? Aí eu já não sei. Pois Não, é. Lanús acho que não jogou não. Mas tem 24 anos o Ronaldo, entendeu? Então, E assim, tem um nome, que nome de centroavante, hein? pois é, já dá pra apostar mais feliz. Né? Não só pelo nome, mas pela idade, por ter já jogado fora, não ter ficado só no mercado sul-americano. Apesar de que lá no Japão também não quer dizer muita coisa. Mas o Sheik era um cara desses, assim, que só tinha passado por Arábia, por Japão, por essas coisas assim. Emerson Sheik. Pois é. Quem é Sheik? Jogador. Vamos lá. Mas é isso. Torcer agora pro Ronaldo encaixar e... David.
Isso aí, então, Salvador Rangel, chamemos então os destaques finais, porque o Fogão tá de parabéns, 4-0, vitória incontestável. Então, Lucas Haddad, o seu destaque final. Real Madrid corta relações com Manchester United. Deu chabu no De Gea. Deu. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, está irritadíssimo com o Manchester após o fracasso na negociação com o goleiro De Gea. Ele não vai aceitar vender Gareth Bale para os Red Devils no futuro. Meu amigo. E posso falar uma coisa pra você, David? Pode não, deve. Sabe por quem o Barça fará uma proposta? Pra quem? Yarmolenko. Sabe quem é Yarmolenko? Sei não, sabe, Rodrigo? Já ouvi falar, mas não tô lembrado. É a nova promessa ucraniana que quase acertou com o Everton da Premier League na última janela. Então acho que eu me confundi. Acho que eu não ouvi falar, não. Também, com certeza não ouviu falar. Esse nome aí é bem nome de russo, né? Eu falei Yarmolenko, ele é ucraniano. Lembrando que na União Soviética, antiga União Soviética, que por sinal, o título que a Eurocopa, que ganhou da Eurocopa foi pra Rússia, o time mais era ucraniano do que russo. Sabia disso? Os grandes jogadores da União Soviética sempre eram mais ucranianos do que russos. Você falava isso já, lembra? Quando a gente falava do Campeonato Mundial Sub-20, lembra disso? Que a Ucrânia tava lá brigando e tal. Pois é. Eu falava, a Ucrânia não tem a menor tradição, você me desmentiu. Não, a Ucrânia tem tradição. A primeira campeã da Eurocopa na história foi a União Soviética. E o time, a maioria era ucraniano. Não era russo, não, gente. Então vamos lá. E por fim, aqui, United de olho em Neymar e Thomas Miller. Olha, os caras estão querendo abrir o cofre, viu? O Manchester United. O campeonato inglês, né? Premier League, os clubes ingleses estão demais mesmo, né? Estão investindo os tubos. E aí não só o United, como o Chelsea, como o Paris Saint-Germain. Como o Paris Saint-Germain, não. Paris Saint-Germain é da França, gente. Como o Manchester City. Não, porque eu peguei tudo árabe, né? Paris Saint-Germain, Manchester City, mas não. O Manchester City. Enfim, todos eles, né? O próprio West Ham United. Exato. Só o Arsenal que não fez nenhuma grande contratação. É verdade. Só contratou o Peter Cech e acabou. Porque o Peter Cech ainda é refúgio do Chelsea. Exatamente. E agora, Rodrigo Serpelloni, o seu destaque final, ele que é o comentarista que tem nome, descendência italiana, é Rodrigo Serpelloni. Fala, MC Serpelloni. Meu destaque final é o jogo que está acontecendo agora no Brasileirão. O Santos vai ganhando de 1-0 da Chapecoense, gol do artilheiro Ricardo Oliveira. Mais um pra conta. Só que o artilheiro perdeu um pênalti já nesse jogo. Já o segundo no campeonato. Terceiro no campeonato. Terceiro? Meu pai do céu. Terceiro. Nem eu tô acompanhando tanto pênalti perdido. É incrível, já podia estar disparado na artilharia do campeonato se fizesse esses três. E daqui a pouco tem Figueirense e Grêmio, que é o jogo que completa a 22ª rodada do Brasileirão. E aí, o pessoal, se você briga em cima, torce pro Figueirense. Quem briga embaixo, torce pra si mesmo, porque nem adianta torcer contra. Olha só, posso dar meu destaque final? Deve, David Sharp, o comentarista que não perde o charme. Não perca o destaque. Na verdade, eu não perco o destaque, mas o meu destaque não vou ser o que vou dar. Meu destaque, eu vou passar a palavra para Emerson Sheik. Quem é Sheik? Jogador de futebol, jogador. Então, fala, Sheik. Fala, depois da vitória contra o Avaí, Sheik disse isso aqui. Ainda fico com uma mágoa por sair da Copa do Brasil. Imaginávamos que poderia, sim, avançar dentro da competição. E o que restou foi o brasileiro. Então, no brasileiro aí, tentar unir todas as forças e todas as competências possíveis para poder buscar esse pelotão de cima, começar a sonhar assim com um G4, com um Libertadores, porque de fato é o lugar onde o Flamengo deveria estar. Mas só pra gente fechar, o Vasco caiu? Eu não sei, eu tava tão preocupado com o nosso jogo que eu nem prestei atenção no Vasco. Quanto foi o jogo? 6-0. Caramba. E aí, você que não viu, a risada de Emerson Sheik, a risada debochada, ele foi tirado pelo segurança e abriu um sorriso de orelha a orelha, Lucas. Amigo, o Sheik que tava no meu cartola só fez 0.30, 0.20. Eu tinha ele também. Aí quem meteu o gol foi Kaique e Alan Patrick. E o Salvador já chamou o final.
Então, Salvador Rangel, vamos embora com mais um programa dos Antenados da Jogada. Você ouviu Quem é Shake? Shake falando Vasco, 6? Aí abriu um sorrisão. Que não precisa de cartaz, só precisa de cartaz. Ai, que coisa. Então, valeu, galera. Um abraço. Nós torcemos sem parar, nós nunca paramos de torcer e voltamos amanhã. Perdão pelos 2 dias omissos, mas voltaremos amanhã com os destaques, é claro, do fim de semana da rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B. Então, valeu, galera, aquele abraço e tchau, tchau. Até mais, gente. 2 dias de omissão, mas agora um programa de 1h20. Pra compensar, né? Valeu, Rodrigo. Valeu, Lucas e Salvador Rangel. Valeu. Bom pra Dedéu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Até amanhã. Até mais, gente. Curte nossa página, facebook.com/antenados na jogada. Tchau.